Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Hoje, trazendo um vídeo muito especial, duas convidadas incríveis aqui, abrilhantando o Histórias de Cego. Vamos falar sobre o Braille no século XXI. O Braille ainda é usado? Ele ainda é importante? Com tanta tecnologia, qual o papel do Braille na vida das pessoas cegas? E para isso, trouxemos duas convidadas mais que ilustres, professoras do Instituto Benjamin Constant, a Ileia Vale e a Geni Abreu. Elas vão falar aqui para a gente sobre várias iniciativas, né, do Instituto Benjamin Constant com relação ao Braille e do Clube do Livro Braille, que eu já falei bastante aqui. Eu tenho um depoimento pessoal mesmo. O Instituto Benjamin Constant foi muito importante na minha vida. Estive na casa durante 15 anos letivos e foi onde eu fiz amigos para a vida toda, onde eu aprendi uma das coisas mais importantes da minha vida, que é jogar futebol, e onde eu tive contato com o Braille, que eu amo, que eu continuo amando, que eu acho assim fundamental. E as pessoas que acham, tem tecnologia, tecnologia e Braille, elas podem ser complementares, a gente vai falar um pouquinho disso, mas antes eu vou chamar um pouquinho das nossas convidadas para elas se apresentarem, falarem um pouquinho delas, começando pela Geni, que também tem uma deficiência visual. Geni, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui para a gente fazer essa gravação virtual. Bom dia, Marcos. Primeiro, muito obrigada pelo convite para falar dessa temática que é tão importante para todos nós. Eu sou uma mulher cega desde que nasci, sou parda, tenho cabelos castanhos escuros, com mechas loiras, utilizo um brinco que é uma argola e um vestido preto com rosa. Você é professora do Instituto Benjamin Constant há quanto tempo? Eu sou professora efetiva do Instituto desde 2014, quase 15 anos. E você trabalha... 15 não, quase 11, desculpa. E você trabalha diretamente com Braille, é isso? Na imprensa isso. Braille? O meu concurso é específico para Braille, né? Então eu sou professora específica do sistema Braille lá. E eu trabalho na imprensa Braille, né, com a produção de material Braille, que vai para todo o Brasil e também para fora do Brasil, para alguns países. E também dou aula de Braille nos cursos técnicos e nas formações que nós ofertamos dentro do IBC e em outras instituições. Na reabilitação você participa também? Na reabilitação especificamente, não. Hoje tem vários cursos técnicos, né? Eu tenho de instrumentos musicais, revisão de textos Braille, tem o de artesanato, e aí eu dou aula de Braille nesses cursos para os alunos, e tem alguns alunos que são da reabilitação. Perfeito, Geni. Vou passar agora para a Ileia. Ileia, a quem eu devo muito por ter me proporcionado um sonho, né? Que é ter o livro do Histórias de Cego em Braille, já agradecendo a todo o pessoal da imprensa Braille, essa ideia que surgiu num bate-papo no início do ano. Ileia, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada, Marquinhos. É um prazer estar aqui, agradeço também o convite, assim como Geni. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, estou com uma blusa branca e um colar. Estou na minha casa, tem uma claridade aqui que eu estou tentando ajeitar, mas não estou conseguindo, mas está tudo certo. Enquanto uns não veem claridade, os outros veem claridade demais, né? Isso é a injustiça do mundo. Eu sou professora do Instituto Benjamin Constant, sou professora de língua portuguesa do Instituto, dou aula na educação básica e dou aula também no curso de mestrado e estou, né, supervisora da imprensa Braille, que Geni trabalha junto comigo, tá? No desenvolvimento dos materiais, e a gente distribui para todo o Brasil. Tem as revistas, né, em Braille também. As revistas são maravilhosas, estão aí desde 1942, 1959, há muitos anos. Só que é um conteúdo que já vem pronto para ele. Sim. Então, tinha uma necessidade de atender essa pessoa física também no seu querer. E aí o Clube do Livro proporciona isso, né? Porque ele pode escolher um livro dentro do catálogo do Clube do Livro, além do livro da roda de conversa.
Então, assim, é um trabalho que está sendo muito gratificante para mim, para a Geni, e para toda a equipe do Clube do Livro e para toda a equipe DIV, né, da Divisão de Imprensa Braille. Ileia, então você é professora de sala de aula? Sou. Então você é aula de português, terceiro tempo com a Ileia, é isso? É, tipo isso. No meu tempo a gente dava umas bagunçadas com os professores de português. Com a Glorinha nem tanto. A Glorinha a gente tinha respeito, mas a Glorinha tinha um amor maternal, né? Mas tinha outras. Tinha uma professora que achava que enxergava. Ah, meu Deus do céu. Quem nunca aprontou com essa professora? Ela achava que já era muito engraçado. Eu enxergo tudo. Tá bom. Geni, o Braille está completando aniversário, né? Está fazendo aniversário nesse mês que estamos terminando, mês de abril, né? Fala um pouquinho disso. Na verdade, o Braille está fazendo aniversário nesse ano, né? É o ano que o Braille completa 200 anos. É uma data redonda, né? 200 anos. Porque tem o dia 8 de abril, que é o dia do Braille, mas não necessariamente Isso. Dia 8 de abril é o Dia Nacional do Sistema Braille. Sim. É uma data aqui do nosso Brasil, né? Nós temos também o Dia Internacional, que é o dia 4 de janeiro, que é justamente ali a data... O aniversário do Luiz Braille. De nascimento de Luiz Braille. E completar 200 anos de Braille é uma data importantíssima, né? Porque significa que há 200 anos nosso processo de inclusão na sociedade iniciou. Iniciou num tempo onde as pessoas cegas, antes disso, elas estavam muito isoladas, né? Quando o Braille foi criado, as pessoas já estavam iniciando o processo de escolaridade, né? Já havia sido criada a escola francesa, a escola de Paris. Mas o método de ensino ainda eram letras lisas e ampliadas que não facilitava a leitura e escrita individual. Então, conta um pouquinho como que o Luiz Braille criou o Braille, né? Para quem não conhece a história, ele perdeu a visão pequeno, né? Brincando na oficina do pai. E ele desenvolveu um método a partir de uma escrita militar, não é isso? Isso. Ele chegou no Instituto de Paris com 10 anos, em 1819, e já se desenvolvia em todas as áreas, né? Ele era muito além daquele tempo e extremamente inteligente. E aí, em 1821, um militar francês levou ao Instituto um método que ele havia criado para conversação entre os militares no processo lá do trabalho deles, né? Uma comunicação noturna. E esse militar era Charles Barbier de La Serre. Essa comunicação, esse método dele já era com pontos. Eram pontos e traços. E aí, entre os militares, esse método não funcionou. Mas no Instituto, os alunos se interessaram, principalmente Luiz Braille. E aí, ele começou a estudar esse método, porque o método de Barbier, ele era interessante, mas ele ainda não era o que as pessoas cegas precisavam, porque ele tinha algumas situações que dificultavam, né? Ele era com 12 pontos e traços, ele era maior, né? E aí não era como o nosso sistema Braille, que cabe na polpa do nosso dedo certinho, né? E Luiz Braille, ele começou a fazer esse processo, e ele fazia isso nas suas horas vagas de estudo, né? À noite, talvez finais de semana, férias, né? Porque eram sempre nas horas vagas, eles tinham muitas atividades lá no Instituto. E aí, em 1825, ele apresentou a primeira versão
para as pessoas do Instituto de Paris. E era ainda uma versão que ainda tinha pontos e traços, né? Não era essa versão que nós utilizamos hoje. E ele continuou estudando, ele seguiu estudando. Essa versão que ele apresentou em 25, ela foi publicada em 1829. E a versão, a última versão que ele publicou foi em 1837. Nessa versão de 1837, aí sim, a gente já tem o sistema Braille com 6 pontos, distribuídos em 2 colunas, né, cada uma com 3 pontos, seguindo de cima para baixo, da esquerda para a direita. E nessa versão de 37, a gente já tem os 63 sinais simples e mais o espaço vazio, que algumas pessoas consideram como também um sinal, totalizando 64. Esses sinais, eles ainda fazem parte do nosso dia a dia hoje, sendo que, a partir da necessidade da modernidade, né, a partir de toda a modernidade que a gente tem, em alguns momentos, o sistema Braille precisa passar por umas alterações para que ele siga a modernidade, para que ele acompanhe o mundo, né, o que acontece nos idiomas no mundo. Então, ele passa por algumas alterações e hoje nós temos muitos outros sinais, né? Lá em 1837, a gente já escrevia música, já escrevia matemática, literaturas, idiomas diversos, geografia, tudo isso já era possível fazer. E hoje a gente tem muito mais, porque hoje a gente já tem simbologia para informática, para facilitar a escrita de física, já tem grafia química, né? A gente já avançou bastante na questão de simbologia. Tem muito mais símbolo do que lá no início. Até porque hoje, além desses sinais simples, nós temos os compostos, que são os sinais que utilizamos 2 ou mais celas Braille, né? Cela Braille é aquele espacinho que a gente utiliza para fazer os tais 6 pontinhos que libertam, que incluem. E para quem tiver uns euros sobrando aí, a casa do Luiz Braille é aberta à visitação. Eu nunca tive a oportunidade de ir, não é em Paris. Quem sabe vamos um dia. É próxima a Paris, mas eu já vi vídeo, eu acho que pode ser uma experiência bacana. Quem quiser ir patrocinar a História de Cego na casa do Luiz Braille, eu tô aceitando. E, Jenny, como mulher cega, você falou que nasceu cega, qual a importância do Braille para você? O Braille, para mim, ele tem uma importância gigante. Se não fosse o sistema Braille, provavelmente eu não estaria aqui hoje, né? Então, foi no IBC e que eu aprendi o sistema Braille. Aliás, foi no IBC que eu conheci o espaço escolar. Quando eu cheguei no IBC em 1800... Chegou com a fundação do IBC em 1854. Será? Talvez, né? Quando eu cheguei no IBC em 1985, exatamente 40 anos atrás, eu nunca havia pisado em um ambiente escolar. Então, tudo para mim era novo. Porque até então, eu percebia umas diferenças, não sabia o que era, só achava esquisito. Todo mundo via muita coisa bonita, muita coisa diferente, muita coisa assim, muita coisa daquele jeito, assado, para lá, para cá, muito. As pessoas conseguiam ler e eu pegava ali um livro, botava na frente nada, não via nada, não entendia nada daquilo. Então, para mim, aquilo tudo era muito estranho, muito estranho. Eu me achava uma criança totalmente esquisita. No IBC, eu compreendi o que acontecia. E aí a minha vida seguiu.
Então, eu devo realmente tudo ao Instituto e ao Sistema Braille, que foi o método que me fez deslanchar na questão de leitura e escrita. É engraçado, então, que a gente foi contemporâneo no IBC, não lembro de ter te conhecido, mas a gente foi contemporâneo. Você entrou em 85, eu entrei em 84, e o tempo passa. Ah, não, acho que eu entrei em 85 também. Eu me lembro de você, do pessoal falar de você, mas já no finalzinho, eu já estava quase saindo do Instituto. Aí eu não me lembro de ter te conhecido. Então eu era muito tímido, assim, eu tinha amigos e tal, mas eu não era popularzão, longe disso. Mas foi uma época muito boa, cara. Eu lembro com muito carinho das minhas tardes jogando bola, ou vasculhando lá na biblioteca, nos livros cheios de percevejo. Eu sempre gostei muito de Braille. Sempre. Tinha uns concursos de Braille, eu ganhava todos. Ganhei muita fita cassete aí, que era o prêmio dos concursos de Braille, né? Ganhei um monte de concurso também. Ganhei um monte de concurso. Só que quando eu comecei nos concursos, e o meu sonho era ganhar o relógio Braille. Que o pessoal ganhava, não sei o quê, mas quando eu comecei a participar mesmo, o relógio Braille já não era muito parte dos prêmios. Aquilo era meio frustrante. Poxa! Mas eu ganhei um monte também. E eu lembro, assim, de fato, um dos dias mais felizes no ano era quando voltava às aulas, né? Eu não gostava de voltar às aulas, óbvio que não, eu preferia ficar de férias. Mas quando voltava às aulas, a primeira semana a gente fazia uma visita na imprensa Braille, e tinha um senhor que era o Narciso, e ele distribuía os livros em Braille. Gente, esse ano vocês vão ter livros de estudos sociais, não sei o que. E a gente recebia aqueles livros, alguns eram usados, outros eram novos, aquele cheirinho de Braille. Gente, eu gostava tanto, de coração mesmo. Eu ia para casa, eu sentava e lia todos os livros na primeira semana. E não era porque eu queria estudar, porque eu queria saber a matéria antes. Não era isso não. É porque eu queria ler mesmo. Eu adorava ler, saber, nossa, que legal, vou aprender isso. Eu tinha um prazer enorme. E assim, livro de literatura, embora tivesse e tal, nunca foi tão acessível em Braille, né? Eu consumia muito audiolivro e tal, então eu amava os livros didáticos, eu lembro com muito carinho desse cada início de ano, nossa, que é coisa bacana pra mim. Eu pegava assim, às vezes pegava um livro de uma série adiantada, nossa, sério, pra mim aquilo era um tesouro. E é muito bom estar falando agora com vocês que trabalham na imprensa Braille, então sempre me fez muito feliz. Mas, Marquinhos, eu acho que isso passa muito pela essa questão do toque, daquilo que você pode ler com autonomia, que você busca aquela leitura. A gente que gosta de ler, seja cego, seja vidente, a gente gosta do livro, do cheiro do livro. Sim, sim. Isso é muito importante, acho que é uma coisa visceral, sabe? Quando as pessoas dizem assim, o clube da leitura. Não é um clube da leitura. É o clube do livro em Braille. Por quê? Porque a gente precisa marcar isso, que é o livro, o aspecto físico. A leitura não está embutida ali, mas o livro que chega até a pessoa cega que normalmente não tem acesso a esse privilégio de poder virar umas páginas de um livro e sentir o cheiro do livro. Eu acho que é uma coisa mesmo visceral, sabe? É muito bacana isso. E eu acho que é muito importante que a gente deixe bem claro, pelo menos comigo, acredito que com a Geni também, eu uso muito tecnologia, estou aqui gravando com a tecnologia, sou muito grato à tecnologia. Eu li, acho que 99% dos livros que eu li nos últimos 20 anos foram em audiolivro, no computador e tudo mais. Então eu não desmereço, acho ótimo te dar acesso a muitas coisas. Mas tecnicamente, você só está lendo quando você está com o livro em Braille. É isso. Né? Senão você está ouvindo. E tudo bem, e beleza, não é um demérito, não. Mas a leitura é feita quando você passa o dedinho na letra. E eu acho muito importante, porque nós que somos cegos, nós temos muito menos acesso a conteúdo escrito. Então tem muitos cegos com problemas graves, você é professor de português, deve saber, de ortografia e tudo mais, porque não leem. Né? E eu lembro de quando eu descobri como se escrevia Los Angeles. Eu nunca tinha visto escrito, e eu não sabia que era Los Angeles. Achava que era assim, tudo junto, com acento circunflexo, sabe?
Tipo, sei lá. Aí quando eu vi, eu falei, caraca, assim, descoberta, eu tocando no livro, né? Tocando nas letras. E aí dentro disso, Ileia, que nós estamos numa época com tanta competição, porque eu acho que não deveria ser uma competição, deveria ser complemento e tal. Como é a recepção das crianças, dos adolescentes? Como que eles encaram o Braille? Você como professora de português, diretamente em contato com a nova geração. O meu contato é com uma geração dentro do Instituto. Não, sim. Né? Dentro do Instituto, a gente trabalha desde pequeno para poder saber a importância do sistema Braille. Então, a gente não encontra muita resistência das crianças nesse sentido. Quando eles vão crescendo, aí sim a tecnologia vem e vai facilitar. Mas a gente está sempre abordando, dizendo que você pode conviver com os dois, tranquilamente. Ninguém está dizendo que você não tem que ouvir, você não pode ouvir um audiolivro? Pode, mas se você tem que privilegiar a sua leitura em Braille por conta exatamente dessas questões ortográficas, tudo isso. Mas há um movimento de desbrailização que a gente... isso já tinha na minha época, né? Tem esse movimento de desbrailização e a gente precisa ir realmente de encontro a ele, não ao encontro dele, né? De encontro a ele para poder fazer com que a gente tenha um instrumento de resistência. Inclusive, uma vez, né, há pouco tempo, a Eugenie e o Fernando, que é um professor de geografia lá do Instituto, que com certeza vai ouvir ele é uma pessoa muito participativa, vou ouvir o nosso vídeo e tudo. Sim. A gente escreveu um texto falando sobre o livro didático, como você falou aí agora, que você tinha a voracidade com o livro didático como instrumento de desbrailização. Por quê? Porque dentro da sala de aula você tem que trabalhar com aquele instrumento que é a ferramenta do professor. E ali sim, a pessoa cega tem que estar com o sistema Braille para poder fazer aquela interação assim como os outros colegas, se for numa escola inclusiva, né? Então, assim, voltando ao que você perguntou, acho que hoje em dia realmente a gente luta com essa questão da tecnologia, mas a gente não precisa ir para uma batalha. É uma coisa que a gente precisa equilibrar e mostrar, e o papel do professor, para mostrar o equilíbrio em tudo. Não é fácil, mas a gente está na luta. Você falou em geografia, né? Sempre foi de longe minha matéria preferida, ainda é, embora eu tenha feito jornalismo, não trabalhe com geografia, mas sempre amei. Mas na minha época, os livros não tinham desenhos de mapas e tudo mais, então eu vi um mapa pela primeira vez, tem uns 5, 6 anos, que uma professora do Nordeste me enviou um atlas em Braille. E foi a primeira vez que eu tive o contato. E assim, eu descobri muita coisa, mas eu descobri que muita coisa eu já sabia. Porque eu ia fazendo mapa na minha cabeça de tanto ler, de tanto tentar entender, de tanto pesquisar, país tal faz limite com tal, então deve ser assim. Então eu descobri que muita coisa eu sabia, mas muita coisa eu descobri, né, tocando, né, nos mapas e tudo mais. Então agora as crianças têm uma nova forma de conhecer o mundo. Eu sempre amei. Até hoje eu fico arrepiado de pensar o quanto poderia ter sido legal na minha infância. E esse movimento, que você falou, né, da desbrailização, já acontecia na minha época, mas na minha época tinha um outro movimento que para mim era tão improdutivo quanto, que eram as pessoas, em geral mais a velha guarda, assim, que era contra a informática, porque achava que a informática ia esvaziar o Braille. E eu acho que as duas coisas podem e devem conviver, né? Elas têm o seu caminho e elas têm a sua importância na nossa vida. E aí eu passo para a Geni, como pessoa cega. Geni, como é que você divide isso na sua vida? Qual a importância do Braille e qual a importância da tecnologia? Eu penso que Braille é também uma grande tecnologia. Perfeito. E no nosso caso, é a primeira grande de tecnologia assistiva que surgiu num tempo em que não se falava de tecnologia assistiva, nem de tecnologia, né? Sim. E ali, quando ele surgiu, ele transformou a vida daquelas pessoas e veio transformando a vida de todas as pessoas e da humanidade, né?
da sociedade cega, num geral. E talvez Luiz Braille tenha ido embora, foi embora muito cedo, mas talvez Luiz Braille não tenha ido embora sem ter noção do que o sistema que ele criou resultaria, né? De quanta inclusão ele proporcionaria a partir daquele método que ele trabalhou tanto, né? Eu penso que o sistema Braille e a tecnologia, e as outras tecnologias, como já foi dito, e a gente sempre fala, ele tem que caminhar junto. E, na minha opinião, não é a própria tecnologia que vem afastando o sistema Braille, né? Na verdade, para mim, as tecnologias mais modernas, elas também dizem para a gente que a gente pode ter tecnologia e Braille totalmente junto, tanto que hoje nós temos os equipamentos eletrônicos para leitura e escrita do sistema Braille, né? Uma linha Braille, por exemplo, você consegue fazer uma leitura e uma escrita do sistema Braille. Você tem Braille com pontos maravilhosos e você consegue ler os textos, consegue escrever. E tem uma opção no celular que você escreve como se estivesse escrevendo Braille, sim, né? Hoje em dia você tem os teclados virtuais, né, que você consegue escrever utilizando o teclado Perkins nos celulares, né? Então, a tecnologia, ela vem conversando junto com o sistema Braille. Eu acho que o grande gargalo que nós temos hoje talvez sejam os pensamentos humanos, talvez um pouco de ausência de formação profissional, né? Pessoas aprendendo o Braille da forma mais correta, né? Pessoas que ensinam aprendendo o Braille das maneiras mais corretas, e aí e também transmitir esse conhecimento, esse profissional conseguir transmitir o conhecimento para a pessoa cega, para o aluno cego, né? Porque o aluno cego chega na escola com um tablet na mão. O profissional, ele precisa conversar com esse aluno. Ok ele utilizar o tablet, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só que essa criança cega, ela precisa aprender o sistema Braille. Ela precisa ler e escrever no sistema Braille. Assim como a criança que enxerga normalmente precisa aprender a ler e escrever e precisa aprender a utilizar a caneta, por exemplo. Com certeza. Se essa criança cega não tem dificuldades motoras severas, se essa criança cega não tem problemas severos com discriminação tátil, ela precisa ser trabalhada no sistema Braille. E existem meios de você trabalhar o desenvolvimento dessa criança e também dessa criança, desse jovem, desse adulto, sem tornar o sistema Braille algo chato, cansativo. A gente só usa Braille para leitura, para livros didáticos. Como se fosse pouco, né? Só usa Braille para leitura, né? Literatura. Não, gente, a gente usa para literatura, para livro didático, e quem usa Braille usa na vida em tudo. Em tudo. Em que você usa Braille atualmente, Geni? Em tudo. Em tudo. Muitas vezes eu me pego adaptando coisas dentro de casa, utilizando o sistema Braille, carregando um bloquinho e uma reglete na bolsa. Sim, eu faço isso. Por quê? Porque nem sempre eu tenho ali o celular, a bateria do celular acaba. E se eu precisar anotar alguma coisa importante em algum lugar? Em muitos momentos eu tenho sim uma reglete e um punção na bolsa. E um bloquinho. Nenhum problema com isso, né? Utilizo nas minhas leituras, porque estou lendo sempre, seja no instituto, seja na minha casa. Então, eu utilizo sempre, seja o Braille no papel, muitas vezes o Braille na linha Braille, que hoje a gente utiliza muito lá na imprensa Braille, né?
é onde os nossos revisores faz a maioria das nossas revisões, é no equipamento linha Braille. Eu nunca usei. Não, deve ser, mas é porque o preço é meio indigesto e eu nunca tive a oportunidade de ver. Um dia eu vou visitar o Benjamin. Eu achava que você tinha. Não, eu achava que você utilizava. Não utilizo, não. Nunca vi, não sei como funciona. Você vai gostar, é bem interessante. É muito bacana. Existem modelos que nem dependem do computador, né? Existem modelos que você pode utilizar sozinha. Você pode conectar também nos celulares, nos tablets, por meio de Bluetooth. Hoje já existe computador Braille, né? Que é uma linha Braille com algumas teclas de computador. Já tem o tablet Braille, que tem também a linha Braille e o tablet junto. Então, assim, a tecnologia, ela vem crescendo muito também para o sistema Braille. Isso é muito importante você dizer, Geni, porque às vezes as pessoas pensam o Braille, né, como um sistema, como algo ultrapassado, né? Eu lembro que alguns anos atrás, uma mãe, ela tem, né, até hoje uma filhinha cega, a filha dela tinha 4 anos, e um dia ela me chamou e me perguntou: você acha que a minha filha deve aprender Braille? Eu falei, cara, eu falei, você me perguntar isso é como se a sua filha enxergasse e você me perguntasse assim: você acha que a minha filha deve aprender a ler e escrever? Porque no computador, né, você está ouvindo, né? Claro, para digitar você precisa ser alfabetizado e tal, mas você está ouvindo. O que desenvolve o seu poder de escrita e leitura é o Braille, né? E quando você fala de todas essas inovações, mostra assim, o Braille continua muito atual. O Braille continua tendo o seu nicho e a sua utilização. Eu, por exemplo, gente, eu trago aqui no canal muita tecnologia, né? Falo de aplicativo, tudo mais. Vira e mexe, trago aplicativo, por exemplo, que nos ajuda a identificação de produtos dentro de casa. Pô, é maravilhoso, é ótimo. Só que eu vou te falar, no dia a dia ali, fazendo comida, eu prefiro infinitamente quando o produto está escrito em Braille na embalagem, do que ter que pegar o celular, parar tudo, pegar, focalizar, não sei o quê. Quando está escrito em Braille na embalagem, tá, beleza, só vem escrito o nome do produto, às vezes eu preciso saber mais, vou precisar pegar o celular, mas quando está escrito, aquilo já me facilita absurdamente. Marcos, mas nem todo mundo sabe Braille. Não, beleza, a gente tem que saber que aplicativos, a tecnologia é usada para uma coisa, Braille para outra, tem gente que vai usar mais uma, tem gente que vai usar mais outra, mas o Braille ele é muito atual e a Geni trouxe diversas ferramentas tecnológicas, modernas mesmo, que utilizam o Braille, né? Sim, tem poucas pessoas que utilizam esses produtos que tem Braille. Não importa, gente, é o método de leitura e escrita da pessoa cega. E essa camada da população, ela precisa ser respeitada, assim como as outras pessoas precisam. Então, se eu posso oferecer material para ele, facilitar a vida dele, por que não? A gente saber que às vezes faltam algumas informações, que eu digo sempre para as pessoas: entre em contato com a empresa. Você percebeu? Precisava ter isso aqui, falta isso, falta essa indicação. Se colocasse a cor, ia ficar. Por exemplo, tem uma empresa aí de cápsula de café. Por mim, pode falar, ninguém está falando Expresso. Que tem Braille na caixinha, né? Não, já que pode falar, é a Três Corações. Acho que na Expresso eu já vi também. Ela tem Braille na caixinha das cápsulas. Beleza. Mas algumas pessoas comentam que falta colocar a cor da cápsula, porque faria diferença. E a máquina, falta uma adaptaçãozinha na máquina para você saber ali alguns detalhes. Então, assim, são coisas que o próprio usuário pode tentar entrar em contato com a empresa para informar: olha, beleza, parabéns, tem Braille aqui, adorei, utilizo, o Braille deles é bom, né? Mas falta esse tipo de informação, porque a gente também faz um serviço de apoiar aquela empresa para ela melhorar um serviço que ela já está fazendo. Né? Assim, nós somos consumidores, né? Não é que a gente vai no mercado e recolhe os produtos, a gente compra. Compra. E eu mesmo, até que você falou da Três Corações, acho que foi em 2017, eu fiz um vídeo que no mercado, eu fui no mercado, tinha um monte de café, eu de fato escolhi comprar o café da Três Corações na época, porque era o único que tinha Braille.
E eu fiz um vídeo e tal, foi uma brincadeira, não foi uma brincadeira, foi sério, mas foi um vídeo, botei lá, eles postaram, depois me mandaram, depois de vários meses chegou lá em casa um kit de café com filtro, não sei o quê, achei bacana e tal, mas é isso, eu, como pessoa cega, cara, pra mim não tem coisa mais fácil do que quando tá escrito na caixa. O celular, nossa, tá com a mão suja de um monte de coisa, vai pegar o celular, nossa, eu acho chato, sinceramente. Eu acho muito mais prático. Muito mais prático, claro. Faz rapidinho, às vezes você tá correndo na cozinha, corre para um lado, corre para o outro, você pega o produto ali na mão, lê e já faz o que você quer fazer. Eu acho fabuloso. E não inviabiliza a tecnologia, né? Que você quer saber um pouco mais sobre o produto e tudo mais e tal, você pega o celular, você lê o código de barras, beleza, acho que são complementares. Uma coisa não anula a outra, que a gente está numa época de que A ou B, não é A ou B, né? É A, B. Que bom que a gente tem um monte de opções, né? Porque tudo que a gente quer, tudo que eu, enquanto pessoa cega, que sou muito mais coisas que uma pessoa cega, o que eu busco é autonomia e independência, o que eu busco para minha vida. Cara, sem autonomia e independência, você consegue muito pouca coisa. A começar por um emprego, por um relacionamento, né? Imagina você sair com alguém, chega lá no encontro do Tinder, senta na mesa, aí você depende de tudo da pessoa. Pô, olha aí pra mim, me dá comida na boca. Cara, ninguém vai querer ficar com você. De coração, não vai. Não vai. Então, calma aí! Pô, tem um... Fala. Essa questão da tecnologia, para mim, ela começou a ser da tecnologia do Braille em tudo que a gente precisa, ela começou a ser muito, muito forte, muito presente quando eu fui mãe, né? Isso... Mas fizeram isso contigo? Que absurdo! Quem foi o maluco que fez? Quem foi o louco que fez isso? Eu tô falando isso, cara, eu não conheço a Geni pessoalmente, eu sei lá como é que ela vai saber achar do que eu tô falando, mas é porque eu já ouvi algumas meninas cegas falando que estavam grávidas e ouviram esse tipo de comentário na rua. Eu nunca ouvi, mas eu conheço pessoas que ouviram, tá? Mas eu já ouvi quando ela era pequenininha, que eu saía com ela sozinha pela rua, né, e para médico, para essas coisas, saía com ela normalmente, eu ouvi de algumas pessoas que eu era uma criminosa, que inclusive, disse que eu deveria ser presa, porque eu estava cometendo um crime absurdo em colocar uma criança em risco saindo com ela sozinha. Nossa. Mas aí, quando ela nasceu, eu esbarrei em uma dificuldade muito grande. Na época, né, a minha filha tem 26 anos, né? Então, na época, a gente não via remédio nas farmácias com Braille. Não tinha. E agora praticamente todos têm. Isso. E aí, eu pensava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou ter certeza que eu estou dando o remédio certo? Eu já tinha esbarrado em algumas situações em marcar seringa e aprender a dar o medicamento, a dosagem certa, que era também algo complicado, né? Cada remédio era uma dosagem, um era com colherzinha, outro era com isso, outro era com aquilo. Aí eu fui aprendendo a adaptar a tal da colherzinha para seringa. E aí, o que eu fazia com os remédios? Eu pensei, eu sei Braille, eu tenho reglete, eu tenho punção. Eu fui lá e comecei a colocar nas tampas das caixinhas os nomes dos remédios. Agora, tinha uma outra questão. Eu não podia, e nem ninguém podia, deixar o remédio fora da caixa ou trocar as caixas. Tinha que ficar sempre na mesma. Não, mas isso é até hoje, porque o Braille está escrito na caixinha do remédio. Né? Se alguém deixa fora, na caixa, não no remédio. Então, tinha esse movimento. E eu posso te dizer, eu nunca, com essa atitude... Eu nunca dei remédio errado para ela, graças a Deus, porque isso é muito complicado, né? É uma situação muito difícil. Já pensou, você pega um remédio de adulto e dá para criança? Não, pode ter coisa séria, pode ter morte, inclusive. É muito sério o medicamento, né? Por isso que medicamento foi uma das primeiras coisas que se incluiu o Braille, né? Alguns ainda não tem, né? Mas é uma coisa muito, muito importante para a nossa autonomia. Sim. E mesmo que você fala, porque eu fui mãe e tal, mas mesmo para você,
seu autocuidado, né? Você vai ficar perguntando pros outros. Cara, tudo que a gente menos quer é ficar perguntando as coisas pras pessoas. Pelo menos comigo é assim. Eu não tenho problema em perguntar. Não tem, eu também não tenho, não. Mas se puderem evitar... Imagina, eu fico, a maior parte do tempo eu tô sozinho em casa. Imagina se eu tiver que esperar alguém chegar pra fazer certas coisas, né? Essa dependência eu acho muito ruim. É isso. Eu acho que a gente precisa ter o máximo de autonomia que a gente puder ter. O máximo de independência. Alguma limitação a gente vai ter. Claro. Para mim, isso tudo bem. Porque tudo bem, todo mundo tem limitação. A Ileia enxerga bem. Mas ela tem as limitações dela. E tudo bem, tudo certo. Não tem problema nenhum nisso. Então, trazendo um pouco também a Ileia para a conversa. Ileia, como é que você, que é uma pessoa que enxerga, que você não depende do Braille, então você talvez tenha uma visão um pouco mais distante, não distante, mas de fora, e ao mesmo tempo não, porque é a sua ferramenta de trabalho, como é que você vê o Braille e todas as questões que nós estamos aqui debatendo? Bom, as crianças precisam, mesmo a criança que é cega ou a criança vidente, todas precisam ter acesso à leitura e à escrita. E a leitura e escrita da criança cega é o sistema Braille. Sem ele não vai poder paragrafar um texto. Isso não é só a questão da língua portuguesa, é questão também, por exemplo, uma expressão matemática. Sem o Braille, ela vai fazer isso tudo por meio do áudio, vai ficar uma coisa, eu vou dizer que é impossível, mas vai ficar muito confuso para a criança cega. Então, assim, o Braille é extremamente importante por todas essas questões e também por questões cognitivas, porque o cérebro ele tem o seu campo em que são acionados os neurônios para poder fazer a junção das sinapses para o campo da leitura, tá? Então, quando você lê em Braille, é o mesmo campo que é acionado quando você lê, a pessoa que enxerga está lendo em tinta. Eu escuto o livro no computador, eu falo, eu li o livro tal. Sim, mas tecnicamente eu não estou lendo, eu estou escutando. E tudo bem, não é um demérito, né? É o que eu falo, gente, tá bom, tá tudo certo, mas lendo, tecnicamente eu não estou, né? Eu não sei como é que escreve a palavra tal. Várias vezes eu volto no livro para saber como é que escreve uma palavra que eu acho interessante e tal. Então, o que nos dá, que nos abre esse leque de tocar na palavra é a leitura em Braille. E isso interfere nas questões de desenvolvimento cognitivo, porque é preciso estimular o cérebro. Quando o cérebro ele não é acionado nessa questão, nessa região em que você faz a leitura, ele é plástico. Assim como ele vai se moldando para ampliar, ele vai se moldando para uma involução. Assim, para esse assunto, né? É tipo um namoro, gente. Namoro virtual é legal, você falar legal, mas não tem nada como toque, como ali na hora, né? Então, exatamente. É isso. O Braille e nunca vai deixar de ser importante. Geni, as pessoas me perguntam muito, coisas que inclusive que eu não sei, que é bom ter uma especialista aqui. Como é que é o Braille ao redor do mundo, né? Agora tem um Braille de 8 pontos. A pessoa me pergunta, mas o Braille chinês, eu nunca vi Braille chinês, já vi em algumas línguas. E o que eu tendo a achar é que quanto mais parecida com o português é a língua, o alfabeto Braille é mais parecido, né? Por exemplo, se você for ler Braille em inglês, em espanhol, não muda as letras, né? Em francês. Mas quando as línguas vão ficando mais distantes do português, o Braille muda. É isso mesmo? O que você pode falar um pouquinho disso pra gente? O sistema Braille, ele é um código universal, né? Ele está em todo o mundo. Porém, as regras seguem, as regras ortográficas, de pontuação, elas seguem as regras do idioma específico. Né? Então, o Braille francês, as letras, o alfabeto é igual. O que muda são alguns símbolos, né? A acentuação muda porque segue a acentuação francesa, né? A pontuação também, ela vai seguir a pontuação francesa, e o inglês, a mesma coisa, a pontuação inglesa também é respeitada, ela é um pouco diferente da pontuação brasileira. Agora, o Braille na língua portuguesa, ela é aproximada, ela é igual para os países de língua portuguesa.
Se não igual na sua totalidade, ele é muito, muito próximo. Então, o Braille que nós temos no Brasil é o Braille que é utilizado em Portugal. Claro que Portugal tem algumas questões que são específicas, né? Mas, no geral, é muito, muito próximo. E existem alguns códigos que eles são traduzidos para o Brasil. Então, por exemplo, o código matemático, ele é um código internacional, ele não é feito só para a língua portuguesa. Ele é um código internacional que, aqui no Brasil, ele foi traduzido, né, para a nossa realidade, não só para o idioma do Brasil, mas também para a realidade do ensino de matemática no Brasil, tá? Então, essas questões, elas são importantes das pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas pensam que é universal, então todos os símbolos são iguais. Não são. Não são. Não são. Não só pela especificidade das letras em cada idioma, né? O espanhol, por exemplo, tem o eco acento agudo em espanhol é diferente do eco acento agudo em português, por exemplo, e outras também. Línguas que têm caracteres especiais que não tem em português, e tem línguas que são estruturadas de uma forma totalmente diferente. Eu já peguei Braille em russo, não entendi nada. Não só porque eu entendo russo, mas é porque as letras não são as letras que a gente... diferente, tem simbologia diferente. Então, isso acontece por quê? Acontece porque Braille é um código. Ele é um sistema de leitura escrita, né? É um método. Ele não é um idioma, né? Ele é um método de leitura escrita. Você parte do idioma onde a pessoa está localizada, do idioma que você está produzindo o material, você faz aquele material no sistema Braille para as pessoas cegas. Então, mas as regras, elas são respeitadas as daquele idioma específico. E já que a gente está falando de Braille, de livro, como é que surgiu a ideia do Clube do Livro em Braille? Conta um pouquinho, quantos anos ele tem? Ele ia falar, porque o Clube do Livro, ele é o nosso presente mais novo, ele tem nos dado muitas alegrias, muitos depoimentos. E eu vi que só no grupo tem umas 400 ou 500 pessoas, gente pra caramba, cara. Nós temos 490, e ele tem nos dado muitas alegrias. Conta aí pra gente, Leia. Ele surgiu, na verdade, por meio de duas colaboradoras nossas que trabalham lá na imprensa. Vou dar os nomes, porque a gente precisa dar o crédito, né? A Fernanda e a Shélida. Elas vieram... Shélida, que fez, inclusive, jardim comigo durante 2 anos. É mesmo? É. Olha! E aí elas vieram... E ela foi casada com um amigão meu, Sandro. Caramba, olha só o mundo pequeno. Mundo pequeno, pode continuar. E aí elas vieram com essa ideia. A princípio eu falei, gente, vamos ver e tudo. Era muita coisa pra gente fazer, a gente já tem uma distribuição enorme. Mas aí eu tocou no meu ponto fraco também, né? Aí conversei com o Geni. Eu falei, Geni, sozinha não dá para fazer, não. Tem que ter outra pessoa aqui para segurar isso junto. Aí ela topou, ficamos nós 4, né? E aí a gente colocou ele, né, para funcionar na feira literária, inclusive, que teve no DC, a primeira FLI, o ano passado, em 8 de outubro. E aí a gente começou timidamente, né? Filtrou o acervo e aí fez um catálogo para o Clube do Livro. Escolhemos o livro da Roda de Conversa, porque aí a primeira foi escolhida por nós. Depois é que a gente passou a fazer uma enquete no grupo. E abrimos as inscrições, só mais de 100. A gente teve que fechar, porque a gente ficou com 195. Falei, meu Deus. Aí a Geni fala, não sabia que tinha tanto cego saindo para tudo quanto era lugar. Eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente vai? A gente vai dar conta. Aí a gente criou um sistema de 3 em 3 meses, que a gente consegue abrir durante 15 dias o formulário, recebe aquela demanda, organiza os pedidos, organiza a roda de conversa, imprime o material e manda, porque a gente não tem estoque. Tudo que é pedido, a gente faz por demanda. Né? E a gente do Brasil inteiro tem de fora do Brasil? Tem uma. Agora a gente tem uma de fora do Brasil, uma sócia da Espanha.
Então, no grupo lá do História de Cego, tem gente de Portugal perguntando, eu tenho gente lá no grupo de vários, cara, praticamente todos os países de língua portuguesa, Moçambique, Angola, Cabo Verde. Por exemplo, as revistas, tanto a RBC, Pontins quanto Super Braille, elas vão para 15 países. Tem assinantes fora do Brasil. O Clube do Livro ainda está chegando lá, né? Já tem uma na Espanha, mas a gente manda também por secograma, sem custo, sem nada. E aí passou a segunda reabertura, na terceira reabertura, que foi em fevereiro, nós chegamos a 490. Que foi quando a gente divulgou aqui no História Cego, né? Isso aí. E tem nova inscrição aberta, né? Começou agora. Dia 1º de maio. E vai até quando? Até 15 de maio. Então abriu ontem, no caso, 1º de maio, vai até, então, gente, temos aí mais 13 dias. Até 15 de maio. E como é que faz para se inscrever, Leia? Tem um link, por meio de um link que a gente deixa disponibilizado no Instagram. A gente vai deixar aqui, gente, tudo a gente vai deixar aqui na descrição para facilitar, tanto como pedir revista, como se inscrever no Clube do Livro, vai estar tudo organizadinho aqui na descrição do vídeo, mas é bom a Leia falar. E aí a gente coloca nas redes sociais, no próprio Instagram e também no site do IBC. No site do Instituto tem a página da DIB, da Divisão de Imprensa Braille, que tem uma página do Clube do Livro. E a pessoa, agora a gente vai mandar essa terceira remessa, que a gente está falando por remessa para a gente não se perder, né? Então, essa que vai ser a roda de conversa de julho, que foi selecionado dentro do grupo, o Alienista, do Machado de Assis, que é a nossa roda de conversa do mês de julho. Agora, a próxima, em maio, dia 7 de maio, vai ter a roda de conversa dos 3 contos de Lima Barreto. Opa! Que vai ser... Com Lima Barreto. É a Carta de um Defunto Rico, a Nova Califórnia e o Moleque. E quem vai mediar é o professor Leonardo Augusto de Carvalho, lá do IBC, que é um professor de História. E o convidado vai ser o escritor Marcelo Moutinho, que Jabuti em 2022, na categoria crônica, que Alô na Caixa d'Água. E nós vamos ter a nossa roda de conversa também. Eu ia falar isso agora. Não, você sempre esquece. Não, eu ia falar agora, porque está na sequência. O bate-papo com o autor, o segundo bate-papo com o autor, que vai ser com o Marcos Lima, do Histórias de Cego, direto da Expo Braille. Que chique, hein? Nós vamos estar lá. E, galera, vocês me pedem livro em Braille. O único lugar do mundo que tem meu livro em Braille é no Instituto Benjamin Constant. Ele vai fazer parte em algum momento do catálogo do Clube do Livro. Vai entrar agora em maio no catálogo do Então, já vai entrar agora. Então, você que quer ler o livro do História de Cego em Braille, se filie, né? Se inscreva no Clube do Livro. É grátis. A ideia sempre deixa muito claro, tem que ser pessoa cega, né? A distribuição de livros gratuitas é para pessoas cegas. Ou com baixa visão, né, pessoas que fazem uso do Braille como ferramenta de leitura, de leitura escrita. Então, você quer o livro do História de Cego, totalmente gratuito, entre, e aí você vai receber um catálogo, você vai escolher, vão ter vários outros livros, se você não quiser escolher História de Cego, o problema é seu, mas tem vários, você pode escolher o livro do História de Cego. Então, é uma chance, todo mundo que me pergunta, como é que eu faço para ler? É isso. E quem tiver na Expo Braille também vai ter a chance lá, sabe? Vamos fazer um sorteio. Vamos fazer um sorteio lá na Expo Braille. Do livro em Braille. Olha que chique, gente. São muitas novidades. Eu queria reconhecer muito o trabalho da Geni e da Eléa que estão aqui, mas não só delas, tem outras professoras também que deixam mensagens lá no grupo de WhatsApp e tal. Célia, né? Célida, não sei. Enfim, tem outras pessoas que deixam lá. E cara, é muito bom reconhecer, porque isso não está no escopo de trabalho delas. Elas criaram um trabalho delas da vida que não precisava acontecer. Elas iam receber o mesmo salário no mesmo final do mês. E, não, isso é muito importante, porque existe uma narrativa, que o funcionário público, não sei o quê. Não, cara, elas criaram um negócio. Eu vejo a Eléa mandando mensagem final de semana e tudo mais. Então, são pessoas apaixonadas pelo que fazem e que abrem o mundo da leitura a muitas pessoas cegas, né? Gente, tem pessoas que, infelizmente, que não têm a visão e tal, e que acabam ficando muito tempo em casa. Às vezes, aquele livro ali é a grande novidade do mês, tá? Então, tem muita gente cega como eu, como a Geni, que trabalha, mas tem gente que não, está em casa e tudo mais. Então, além de entretenimento, de companhia, às vezes é um conforto. Então, eu queria muito homenagear
elas, em nome da divisão de imprensa Braille. É um trabalho a mais para todo mundo e agradecer, né? Obrigada, Marcos. Para a gente é um prazer muito grande estar aqui e o que nós fazemos claro, é o nosso trabalho. Nós somos concursadas para o Instituto, nós trabalhamos com pessoas cegas, com baixa visão, com surdo-cegueira, com cegueira e outras deficiências, nós trabalhamos para esse público. Mas o que eu quis dizer do Clube do Livro, assim, tipo, ninguém, quando fez concurso, falou assim, não, você tem que organizar o Clube do Livro. Mas nós fazemos com muito amor, com muita percebe-se de verdade. É isso que você falou. Eu e a Ileia, nós não temos... Como é que a gente chama? A gente é casca de bala. A gente é casca de bala. A gente não tem muito essa coisa de horário, de final de semana, de feriado. A gente trabalha... Se a gente tiver que resolver alguma coisa no feriado, a gente vai resolver, no final de semana também. Então, a gente está aí para todos os momentos, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer o melhor que a gente puder. E para se inscrever, quem já participa do Clube do Livro, ou quem não participa, quer receber as revistas? Tem um link também, que a pessoa preenche e vai direto para a nossa organização para a gente poder fazer o cadastro. Também é por meio do link. Assim, a gente vai disponibilizar aqui, Ileia. A gente vai organizar tudo, disponibiliza aqui tudo na descrição. Isso, para ficar tudo arrumadinho e tal. Tá bom. Aí que vai ser tipo assim, um manual de como ter publicações em Braille. Meninas, queria muito agradecer a vocês. A nossa gravação aqui, ela durou muito mais do que a gente imaginava. Primeiro que o bate-papo, acho que foi muito mais denso, né, do que a gente imaginava, mas depois a gente teve que parar várias vezes por causa das obras, aqui na minha casa, na casa da Ileia. Várias vezes a gente desligando o microfone, parando, depois cortando tudo do vídeo. Queria muito, muito agradecer. Pedir também as considerações finais de vocês, começando pela Ileia. Obrigado de verdade por estar aqui, por ter esse espaço. Esse vídeo não vai ser visto por milhões de pessoas, mas vai ser visto com certeza por pessoas que, quem sabe, nosso bate-papo aqui vai mudar a vida. Não só para encarar o Braille com mais naturalidade, mas às vezes para ter uma oportunidade de leitura, de entretenimento, de informação. Eu quero te agradecer, Marquinhos, porque você é sempre muito gentil comigo, muito solícito. Quando qualquer coisa que eu peço a você está pronto atendimento ali para a gente. E eu queria agradecer esse espaço, que é muito importante. O seu canal, sim, é muito importante para a comunidade cega. E estar aqui falando sobre o Sistema Braille, falando sobre o Clube do Livro, realmente a gente faz com amor. Eu tinha um professor que ele dizia que somos todos amadores, aqueles que fazem com amor, são amadores. Fazem porque amam. Exatamente. Somos amadores, fazemos porque amamos o que a gente faz. Te espero na Expo Braille para a gente fazer. Vamos fazer aquela festa lá, tudo combinado, vai ser chique o negócio lá. Vai. Obrigado, Geni. Nunca tínhamos falado. Nunca. Assim, só numa reuniãozinha, aquela rapidinha ali, né, para alinhar a Expo Braille. Na nossa época de IBC, eu não lembro de você. Acho que de repente a nossa diferença em termos de escolares eram grandes. Não sei se você não fez jardim da infância, né? Não, eu não fiz jardim de infância. Então, eu já entrei no IBC no primeiro, na alfabetização, que hoje é primeiro ano, né? Então você tinha diferença de 25 anos, era bastante. Então era suficiente para a gente não ter se esbarrado lá, não sei, sem querer pelos corredores. Mas foi um prazer te conhecer, trazer uma história de uma pessoa que venceu na vida, né? A deficiência não impede ninguém de vencer na vida, ela só dificulta, mas você escolhe o que fazer com isso. Você pode sentar e chorar, muita gente vai te falar, ai, tadinho, e se você estiver satisfeito com a pena, tá ótimo, tá tudo bem, né? Mas você pode seguir em frente, existe vida após a cegueira. Então eu queria muito agradecer a Geni por trazer aqui a história dela, né? Como uma defensora do Braille, como uma mãe cega, né? Que criou a filha dela, filha, né? É filha. Criou a filha dela. Melhor do que muitas mães que enxergam, porque deficiência não define ninguém. Muito obrigada, Marcos. É isso aí, deficiência não define ninguém, né? Cada um tem a sua história e o seu caminho para seguir, independente da deficiência. Eu agradeço também bastante por você estar sempre conosco, nos atendendo em todos os momentos, divulgando nossos trabalhos.
né? E certo de que nós faremos muitas outras coisas juntos. E Com certeza. estaremos juntos lá na Expo Braille. Vamos fazer... Ainda dá tempo, tá? Olha, ainda dá tempo. Hoje é sábado, 2 de maio, vídeo indo ao ar. Falta você que não se credenciou, se credencie, é gratuito. O único problema é porque não mora em São Paulo, tem um deslocamento e tal, mas o hotel também parece que tem um desconto lá, enfim, dá tempo. Você que é grande de São Paulo, não perca, porque não vai ter só o Marcos Lima e a Geni, ainda que a gente seja atração suficiente. Vai ter muita coisa, uma feira gigante mesmo. Então, estaremos lá do dia 9 ao dia 11 de maio. E eu estarei no dia 10. Vocês estarão no dia 9 e dia 11. Nós estaremos o tempo todo. Então, quem estiver na feira, quem puder estar na feira, é só procurar lá o stand do IBC, que vai estar lá para todos vocês. E vai ser um momento bacana, porque a gente vai se conhecer. Eu não conheço ela, Sim. A gente conversa aqui com uma certa intimidade e tal. Eu não conheço. A Ileia eu já falei algumas vezes e tal. A Geni eu tô falando de fato a primeira vez, mas a gente não se conhece pessoalmente, então vai ser uma oportunidade bacana. E já agradeço de antemão, gente. Então, muito obrigada, Marcos. Obrigado, gente. Então, você que está curtindo aí, ficou até o fim do vídeo. Na descrição do vídeo você vai ter todo o passo de como se inscrever no Clube do Livro. Lembrando, gente, não está sempre aberta a inscrição para o Clube do Livro. São inscrições sazonais. Esta vai até o dia 15 de maio. Vou fazer mais tarde. Você vai perder, vai ter que esperar a próxima janela. E aí vai perder o catálogo que tem o livro do História de Cego. E a inscrição para receber as revistas, essa sim é permanente, né, Ileia? Sim, a das revistas é permanente. Então tá tudo aqui na descrição. Meninas, muito obrigado. Agradeço a Ileia também que vai ter o trabalho de fazer todos esses cortes. Se ofereceu gentilmente para fazer a gravação e a edição. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu. Bom dia, Professoras gente. como essa você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau, bom dia.